A guerra devorava tudo ao redor. O som das explosões era um lembrete constante de que cada instante poderia ser o último. Em meio ao caos, entre trincheiras lamacentas e corpos caídos, ele encontrou algo inesperado: amor. Auguste Moreau era um fotógrafo de guerra, enviado para documentar os horrores que assolavam a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Seu olhar capturava a verdade bruta dos campos de batalha, mas foi ao apontar sua câmera para uma enfermeira francesa que encontrou a beleza em meio à destruição. Ela se chamava Claire Fontaine. Tinha mãos delicadas, mas firmes, que costuravam feridas como se fossem bordados. Seu olhar carregava tanto sofrimento quanto esperança, e foi isso que prendeu Auguste desde o primeiro instante. Enquanto ele tirava fotos dos soldados feridos, ela os tratava. Pequenos momentos trocados entre um curativo e outro foram se transformando em algo mais. Um sorriso disfarçado, um olhar que durava um segundo a mais do que o necessário, um toque breve ao passar por ele no hospital de campanha. As fotografias de Auguste começaram a mudar. Ainda havia sangue e destruição, mas no meio das imagens brutais havia um novo tema: Claire. Ele a fotografava enquanto ela costurava feridas, quando seu rosto refletia a luz bruxuleante das lamparinas, quando uma mecha de cabelo escapava de seu coque e caía suavemente sobre sua face cansada. Ela se tornou seu refúgio, seu motivo para continuar, e cada foto dela era uma tentativa desesperada de eternizá-la, de garantir que, se o destino os separasse, ao menos sua imagem permaneceria. Os meses passaram, e eles encontraram momentos furtivos para si mesmos. Havia noites em que, após o último paciente ser tratado, Auguste e Claire se refugiavam em um pequeno galpão improvisado, onde ele revelava suas fotos. Sentavam-se lado a lado, observando as imagens surgirem sob a luz fraca. Claire ria ao ver seu próprio reflexo nos negativos, sempre surpresa por ter sido capturada com tanta ternura. Auguste lhe contava histórias sobre sua infância em Lyon, sobre como seu pai lhe dera sua primeira câmera, sobre o dia em que soube que queria eternizar histórias através das lentes. Em uma noite em particular, quando a lua iluminava suavemente os campos destruídos pela guerra, Claire e Auguste compartilharam um momento que ficaria gravado para sempre em suas almas. Sentados sobre uma manta improvisada, ele pegou sua câmera e apontou para ela. "Quero tirar uma foto sua agora, exatamente assim", disse ele. Com um sorriso leve, Claire sorriu, mas desviou o olhar. "Eu não quero lembrar desse tempo, Auguste. Essas noites roubadas da guerra são apenas um sonho passageiro." Ele abaixou a câmera e segurou sua mão. "Mas eu quero lembrar. Quero lembrar de você assim, com esse brilho no olhar, com esse vento bagunçando seus cabelos. Mesmo que a guerra tente nos apagar, quero que nossas lembranças fiquem para sempre." Ela o olhou nos olhos e, naquele instante, a barreira entre o medo e a esperança se rompeu. Claire se inclinou e tocou seus lábios aos dele, selando ali um amor que nem o tempo nem a guerra poderiam destruir. Os dias passaram e, apesar do sofrimento ao redor, eles encontravam momentos de felicidade. Auguste fazia pequenos desenhos dela em seu caderno, esboços apressados nos quais ele tentava capturar cada detalhe de seu rosto. Claire, por sua vez, lhe dava pequenas lembranças. Uma fita azul desbotada de seu cabelo, um botão de seu uniforme que se soltou acidentalmente, uma folha seca que encontrou no campo ao amanhecer. Mas a guerra não permitia finais felizes fáceis. O exército recuou e Auguste foi transferido para uma nova frente. Na última noite juntos, a chuva tamborilava sobre o telhado da enfermaria improvisada. Claire tremia, não de frio, mas de medo. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para perto, tentando absorver sua presença como se assim pudesse levá-la consigo. "Prometa que voltará para mim.
sussurrou ela contra seu peito. Prometo, respondeu. Ele, sem saber se essa seria uma promessa que poderia cumprir. Eles se beijaram uma última vez, suas almas entrelaçadas naquele instante, e então ele partiu. Cartas foram escritas, algumas chegaram, outras se perderam na confusão da guerra. Auguste continuou fotografando, mas cada imagem parecia vazia, sem Claire. Ele guardava sua última carta dobrada dentro de seu uniforme, um pedaço de esperança contra o peso da morte ao seu redor. Até que um dia, uma ofensiva brutal o pegou desprevenido. Ele foi dado como desaparecido em combate. Claire esperou. Meses se transformaram em anos. A guerra acabou, mas Auguste não voltou. Seu nome foi listado entre os mortos. E ela, com o coração dilacerado, seguiu em frente da única forma que podia, ajudando os que ficaram. Nunca se casou, nunca amou outro homem. A única fotografia que guardava consigo era um retrato desbotado de Auguste, protegida dentro de um medalhão que nunca tirava do pescoço. Décadas depois, em um pequeno antiquário de Paris, um jovem chamado Julien tropeçou em uma caixa de fotografias antigas. Ele as folheou sem muito interesse até que algo chamou sua atenção. Uma sequência de imagens de uma mulher com um olhar tão intenso que parecia atravessar o tempo. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia explicar. Ao revirar a caixa, encontrou um envelope amarelado, lacrado, com um nome escrito à mão: Claire Fontaine. Movido por uma curiosidade inexplicável, Julien comprou a caixa e passou noites tentando rastrear a história por trás das fotos. Seu coração acelerou quando finalmente encontrou um nome nos registros antigos: Claire Fontaine, falecida em 1965, enfermeira da Primeira Guerra Mundial. Ele descobriu que ela nunca se casou, que viveu uma vida dedicada a ajudar órfãos de guerra, mas que sempre guardou consigo um medalhão com uma fotografia desbotada de um homem desconhecido. Julien levou as fotos a um historiador especializado, que confirmou o nome do fotógrafo: Auguste Moreau. O que aconteceu com ele após ser dado como desaparecido? A resposta estava em uma carta que ele encontrou escondida no fundo da caixa. Com mãos trêmulas, abriu o papel já frágil pelo tempo e leu as palavras escritas há tanto tempo. Minha amada Claire, se esta carta algum dia chegar até você, significa que o destino ainda nos une, mesmo que de formas que não compreendemos. Fui capturado, mas sobrevivi. Cada dia longe de você foi uma tortura maior do que qualquer ferimento de guerra. Nunca deixei de te amar. Nunca. Deixei de sonhar com nosso reencontro, mas o tempo foi cruel e quando finalmente consegui voltar a Paris, você já não estava mais lá. Passei meus dias te procurando em rostos desconhecidos, minhas noites revivendo nossas memórias. Agora, tudo que me resta são essas fotografias. Elas são prova de que o amor sobrevive até mesmo ao esquecimento. Se essa história tocou seu coração, imagine quantas outras ainda estão esperando para serem descobertas. Inscreva-se no canal Destinos Cruzados e venha conhecer amores que desafiaram o tempo, a guerra e o destino.